A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 20, que diz: Jesus respondeu-lhe: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Nós estamos dando continuidade aí, falando ainda dentro do capítulo 18 do Evangelho de João, onde nós falamos sobre a prisão de Jesus, né? E vamos falar hoje sobre Jesus quando diante de Anás, né? E quando Pedro, né, nega Jesus, né? E vamos ver também sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele interroga ao Senhor. Observamos nessa passagem que quando ali Jesus ele é preso, né? Jesus é levado ali e colocado diante, né, para um interrogatório diante de Anás, diante ali, né, do sumo sacerdote, ao qual vai interrogar Jesus acerca de seus discípulos, acerca dos ensinamentos. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, naquele momento ali, ele vai acompanhar, né? Simão Pedro e outros discípulos, né, estavam seguindo Jesus, né? E por ser conhecido do sumo sacerdote, quando chega ali naquele momento do interrogatório, né, um dos discípulos que estava com Pedro, ele entra, né, ele entrou no pátio, né, da casa do sumo sacerdote, mas Pedro, ele ficou esperando do lado de fora da porta, né? Então, outro discípulo que era conhecido, ele entra, ele era conhecido do sumo sacerdote, ele entrou, né, e voltou, né, e falou com a moça, né, encarregada da porta, e ele fez com que Pedro entrasse, né? E Pedro ele entra, né? Então aquela mulher, ela vai perguntar, né? Ela perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? E Pedro ele respondeu: Não sou. Nós vamos ver que ali começa a se cumprir aquilo que Jesus falou, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, que Pedro o negaria. E a palavra do Senhor diz, nós vamos ver, que Pedro, eu acredito que sem perceber que já estava se cumprindo aquilo que Jesus tinha predito, já tinha falado que iria acontecer, Pedro simplesmente ele não percebeu. Ele não percebe ali de que era o primeiro. Ele estava negando ao Senhor conforme o Senhor falou. Ainda faltava 2 vezes ele dizer que não era seguidor de Jesus, não era discípulo de Jesus. Então isso me faz pensar de que nós, sem percebermos, podemos estar negando a Cristo Jesus. Podemos estar negando que nós não somos servos de Jesus Cristo. Podemos estar negando, né, com a nossa própria boca, com a nossa atitude, com as nossas ações, que não somos servos do Senhor. Isso podemos fazer quando somos confrontados, quando estamos em uma situação em que até de perigo esse, não digo só de morte, mas um perigo de perder o emprego, o perigo de ser rejeitado por um grupo de amigos, né? Podemos estar vivendo um momento em que você pode estar sendo excluído da sociedade, daquele momento, daquele corpo de obreiro, daquele lugar que você está, até mesmo ali, você pode ser ali, né, confrontado, e no momento do confronto, que isso pode nos levar até mesmo à morte ou à perda de um bem material.
ou a perda de uma porta de emprego, é algo que possa estar nessa situação, nesse contexto, que nós podemos dizer, não sou. Você é servo do Senhor? Não, não sou. Eu sou cristão, mas eu sou tranquilo. Eu não sou igual aos outros. Tipo assim, eu aceito o pecado, eu aceito o homossexualismo, eu aceito o roubo, eu aceito tudo que acontece aí porque eu sou diferente. E Pedro, a palavra diz, no versículo 18, ele fazia frio, né? E os servos dos guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava de pé com eles, aquecendo-se. Pedro estava ali, Jesus foi levado para ser interrogado pelo sumo sacerdote, e Pedro estava ali. Ele se assemelhou a quem estava se assemelhando, ele estava igual à atitude daqueles que ali estavam. Muitas das vezes o frio, muitas das vezes até a fome, muitas das vezes as nossas necessidades, elas podem ser colocadas como mais importante do que o nosso próprio Deus, do que mais importante do que a própria obra de Deus, ou até mais importante do que o nosso chamado, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Muitas das vezes, esse frio que se fazia fez com que Pedro se juntasse àquela turma de guardas, né, que estavam aí, servos que estavam ali se aquecendo, e de repente, em algum momento, ele esquece daquilo que Jesus tinha falado. Ele não vigia. Nós podemos observar que muitas das vezes as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades que temos de comer, de beber e de vestir, pode nos afastar do Senhor. E é isso que muitos estão bandeando por esses lados, por esse caminho, enquanto Jesus está indo ser interrogado. Enquanto a obra do Senhor, ela está precisando de homens e mulheres valentes, que abram mão, eu vou até além, de promoções de emprego, de horas extras, até mesmo da sua própria vida, para poder pregar o Evangelho. Quando eu leio esse texto, eu leio sobre o que Jesus passa nesse processo até a crucificação, eu vejo que Jesus ele não se apegou a nada dessa terra. Não foi o frio, não foi a nudez, não foi eles cuspirem no rosto de Jesus, não foi Jesus ser esbofeteado pelos soldados do sumo sacerdote. Nada disso fez Jesus recuar. Pelo contrário, ele se manteve ali fiel, porque ele sabia para que ele veio. Nós vamos ver além, nesse versículo, que o sumo sacerdote ele vai interrogar Jesus. Enquanto isso, diz a palavra no versículo 19 do capítulo 18, enquanto isso o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus ele respondeu, isso é o nosso devocional, o texto do devocional. Eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Jesus, tudo que ele disse foi aberto para que todos viessem ter o conhecimento de que ele é o Filho de Deus. Nós vamos ver que
não houve. Jesus, ele não falou como uma seita. Ele não foi aqueles que fala, demonstrando hipocrisia, mas ele estava ali demonstrando quanto aquele sacerdote judeu era hipócrita. Porque Jesus, ele inquiria, Jesus como se este fizesse parte de uma seita ocultista. Eles estavam querendo mostrar que Jesus era uma seita que estava fazendo algo em oculto, escondido, que como se reunisse secretamente, quando na verdade o cristianismo é uma religião de luz que faz tudo abertamente, aos olhos de todos, pois não tem nada a esconder. O verdadeiro evangelho de Cristo não é como se fosse uma seita que se arma e faz coisas ocultas e escondidas, mas ela é aberto para todos, para o rico, para o pobre, para aquele que está necessitado. Jesus lhe pergunta: por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Estavam interrogando Jesus, mas se sentiram ofendidos quando Jesus fala: pergunta àqueles que me ouviram. Porque aqueles que ouviram a palavra e deram crédito, receberam curas, milagres, tiveram a sua vida transformada, tiveram a sua casa mudada, teve alegria, paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. No 22 diz: quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto deu um tapa no seu rosto. Deu um tapa no rosto de Jesus. E ele falou: isso é jeito de responder o sumo sacerdote? E Jesus, ele respondeu, depois daquele tapa, ele disse: se eu disse algo mal, prova-me que é mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Aí no versículo 24 diz: então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Então, irmão, observe que Jesus, ele não recuou. O que nós devemos pregar abertamente. A palavra do Senhor deve ser ensinada de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Isso vai confrontar. Isso vai nos fazer, muitas das vezes, estar em determinado lugar, ser confrontado. E muitas das vezes pagar, em alguns lugares, com a sua própria vida. Em alguns ambientes, vai perder a promoção. Em alguns grupos, vai ser excluído desses grupos. Mas tem algo que é maravilhoso. Quando nós pregamos a verdade, nós podemos deitar e descansar, sabendo, com a consciência tranquila, de que nós estamos falando daquilo que é o verdadeiro evangelho de Cristo e que é a verdadeira palavra que salva e que transforma o homem. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. No próximo episódio nós vamos continuar falando ainda dentro do capítulo 18. Se o Espírito Santo de Deus ele tem te tocado, e ele tem tocado você para compartilhar, compartilhe com alguém. Isso é uma forma também de pregar a palavra do Senhor. E Deus te abençoe nesse dia.